E aí galera, bora que hoje o papo vai ser reto. Olha só o horário, agora são quase 11 horas da noite, rua vazia, silêncio total, só o vento batendo no capacete. Esse momento aqui pra mim é um dos melhores do dia. E sabe por quê? Porque há um tempo atrás eu nem cogitava sair de casa nesse horário só pra andar por aí, até porque eu morava em São Paulo, né? Então eu saio pra pensar, esfriar a cabeça. E hoje eu faço isso numa boa, gastando quase nada, sem barulho, sem incomodar ninguém. Porque, deixa eu te falar uma coisa: comprar uma motinha elétrica ou uma scooter foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. E não é exagero, não. E hoje eu vou te contar exatamente o porquê. Então se liga que esse vídeo não é só olhar a scooter bonitinha, não. Hoje eu vou abrir o jogo sobre economia, sobre agilidade no dia a dia, sobre como ela virou minha ferramenta de trabalho fazendo entregas e principalmente sobre uma coisa que ninguém fala, que é o tempo. Porque tempo, meu amigo, é a única coisa que a gente não recompra. E foi isso que mudou tudo pra mim. Então vem comigo nessa que o papo vai render. Bem, vamos começar falando de dinheiro. Porque no fim das contas, é isso que pesa no bolso de todo mundo todo santo mês, não é verdade? Mas antes de falar de economia, deixa eu te contar também como era a minha vida antes dessa motinha, porque isso é importante. Então, eu não tinha moto, nunca tive. A scooter elétrica foi a primeira. E eu também não tinha carro. Então eu ia de bicicleta pro trabalho. Então, todo santo dia. E olha que eu não tô aqui reclamando de bike, bike é ótimo, faz bem, de vez em quando é bom pedalar. Mas cara, chegar suado no trabalho todo dia é outra história. Então eu tinha que sair de casa mais cedo só para ter tempo de tomar banho, para trocar de roupa, secar o cabelo, para só depois sentar e trabalhar igual gente. Então isso, além de cansativo, comia um pedaço do meu dia que eu nunca recuperava. E quando eu troquei a bike pela scooter elétrica, a primeira coisa que eu senti foi isso. Eu chegava no destino do jeito que eu saí de casa, sem suor, sem sufoco, sem correria. Então já era um ganho gigante só nisso. Só que aí entra a parte da economia mesmo, porque tá, a bike não gasta gasolina, isso é verdade. Só que ela cobrava outro preço de mim, que era o tempo, o esforço físico, não que seja ruim, mas e aquele custo invisível, né, de ter que se planejar em volta de roupa extra, toalha, essas coisas do dia a dia. A motinha elétrica, ela resolveu isso. E de quebra ela ainda saiu muito mais em conta do que eu imaginava. Então eu carrego a bateria em casa, na tomada normal, aquela mesma que a gente carrega o celular, carrega o notebook. Ela não precisa de uma estrutura nenhuma especial. E o custo de uma carga completa é irrisório. A gente nem sente na conta de luz no fim do mês. Então, comparando com o que seria manter um carro ou até mesmo uma moto a combustão, nem se compara. E não é só o combustível, que no meu caso nem existe. Pensa comigo, motor elétrico tem muito menos peças se movendo. Não tem óleo para trocar, não tem embreagem, não tem aquela manutenção pesada que moto a combustão existe. Então o desgaste é muito menor. Eu economizo tempo e dinheiro na oficina, porque simplesmente eu quase não preciso ir lá. Então assim, quando as pessoas me perguntam, poxa, vale a pena trocar a bike para a elétrica? Eu sempre respondo a mesma coisa. Se você olhar só o valor de compra, pode parecer caro num primeiro momento. Mas se você olhar para o que você deixa de gastar em tempo, em disposição, em roupa extra, em banho no meio do dia, o troço se paga sozinho, cara. Se paga. E o legal é que essa economia não fica só no papel. Ela vira liberdade. Porque quando você não está mais gastando energia física só para se locomover, sobra disposição para outras coisas da vida. E isso para mim não tem preço. Então agora vamos falar do segundo ponto, que é uma coisa que eu particularmente amo: a agilidade. Olha a cena aqui agora. Rua livre, sem ninguém, sem barulho de motor forte, só eu e a cidade dormindo. E é exatamente nesse tipo de momento que eu percebo o quanto essa agilidade vai além de andar rápido no trânsito.
Ela também é sobre poder sair de casa numa hora dessas, sem medo de gastar rios de gasolina só para dar uma volta, sem precisar de um esquema grande para se locomover. E olha, eu sei que tem gente que vai falar, mas ela não é rápida, não é veloz que nem uma moto grande. E é verdade, tem toda a razão. Ela não é uma fera de velocidade. Não é essa a proposta dela. Mas sabe o que eu aprendi? Dentro da cidade, a velocidade máxima quase nunca é o que importa. O que importa é a fluidez. É conseguir se mexer sem ficar parado. Seja de dia no corre, seja de madrugada numa rua tranquila que nem essa. Porque pensa comigo, de que adianta um carro grande, pesado, barulhento, se metade do tempo ele fica parado, esperando, procurando vaga, esquentando o motor à toa? A motinha elétrica não, ela é ágil no sentido de flexibilidade, ela entra onde o carro não entra, ela estaciona onde o carro não estaciona, e numa rua vazia como essa aqui, ela desliza numa boa, sem pressa nenhuma, só aproveitando o momento. E o silêncio, cara, isso também mudou muita coisa pra mim. Sem aquele barulho de motor, sem aquela trepidação, é uma condução tranquila, suave. Eu ando de scooter e sinto que eu tô no controle da rotina, não que a rotina tá me controlando. E no dia a dia isso faz muita diferença. Pra ir no mercado, resolver um documento, se você tiver filho, para buscar o filho, para ir numa reunião rapidinho, tudo fica mais simples quando o seu veículo trabalha ao seu favor e não contra você. Agora, deixa eu te contar uma parte que muita gente que me segue já sabe, mas vale reforçar. Essa motinha aqui também ela é uma ferramenta de trabalho para mim. Eu uso ela para fazer entregas. Eu uso no iFood e na 99. Então, entrou tudo na jogada. E olha, foi um divisor de águas. Porque a lógica da entrega é simples. Quanto mais corrida você consegue fazer no seu turno, mais você fatura. E para fazer mais corridas, você precisa de duas coisas: agilidade para se mover pela cidade e baixo custo operacional. E adivinha só quem entrega as duas coisas ao mesmo tempo? Isso mesmo, a scooter elétrica. Enquanto tem entregador gastando rios de gasolina, eu tô ali rodando o dia inteiro, ou quase o dia inteiro, né? Gastando uma fração disso, carregando na tomada de casa. Então isso significa que uma parcela muito maior do que eu faturo fica de fato no meu bolso. Então não é sobre ganhar mais que os outros, é sobre gastar muito menos para ganhar o mesmo, ou um pouco menos, né, dependendo do trajeto que eu faço. Mas você entendeu a diferença? E de novo entra aquele papo de agilidade. Nos horários de pico, que é justamente quando bomba pedido, ela passa reto em qualquer lugar. Ela passa onde carro trava, e isso significa mais entregas por hora, mais corridas fechadas e giro mais rápido. E não é só na questão financeira não, é também na questão de corpo e saúde. Ela não cansa igual moto grande cansa depois de um dia inteiro de trabalho. Ela é mais leve, o manuseio é mais simples, então no fim do turno eu chego em casa menos destruído fisicamente, e isso conta muito quando o seu ganha-pão depende do seu corpo funcionando bem todo santo dia. Então assim, se você está pensando em entrar nesse mundo das entregas, ou já está nele e quer profissionalizar o esquema, eu falo com toda tranquilidade. Repensa o seu veículo. Às vezes o problema não é você trabalhar mais, é o seu veículo que está comendo o seu lucro. Claro, aqui eu estou falando de scooter elétrica, mas isso vale também para bicicleta elétrica que rende até mais. E agora chega no ponto que para mim é o mais importante de todos. Mais que dinheiro, mais que agilidade, que é o tempo. Cara, ter um veículo motorizado próprio que te atende na hora que você precisa, sem depender de pedalar suado até o trabalho, sem precisar daquele banho às pressas assim que chega, sem ficar refém do relógio para dar tempo de se trocar, isso devolveu tempo para minha vida. Tempo que eu não recuperava de outro jeito. Então antes eu perdi um tempão só na rotina de sair mais cedo, pedalar, tomar banho, trocar de roupa. E hoje simplesmente não existe mais. Eu saio de casa, chego no destino do jeito que saí e pronto. E aquele tempo que sobrou, eu uso para outras coisas. Para dormir um pouco mais, para treinar, para ficar com a família, para gravar esses vídeos aqui para vocês, para simplesmente respirar.
e não viver correndo o tempo inteiro. Porque, no fim das contas, dinheiro a gente pode fazer de novo, o tempo não. E é por isso que eu digo sem dúvida. Essa motinha não só mudou meu bolso, ela mudou a minha rotina inteira. Ela abriu espaço na minha vida para eu fazer mais coisas que realmente importam e não só ficar preso no trajeto de um ponto A para um ponto B. E é isso, cara. Resumindo tudo o que a gente falou hoje: a economia no bolso, a agilidade no dia a dia, a ferramenta de trabalho que se paga sozinha fazendo entrega e o principal de tudo, que é o tempo de volta para minha vida. Eu sei que motinha elétrica ainda gera dúvida em muita gente. Tem muitos preconceitos também. Mas será que compensa? Será que aguenta o dia a dia? E o legal é que aqui no canal a gente vai continuar mostrando isso na prática, rodando de verdade, sem forçar a história bonitinha. É o dia a dia de quem anda com uma elétrica pela cidade. Então, se esse vídeo abriu sua cabeça para alguma coisa, se te fez pensar diferente sobre como você se locomove, você já sabe. Dá aquela olhada nos outros vídeos aqui no canal, porque tem muita coisa boa rolando por aqui. E cada vídeo novo é tipo mais uma volta que a gente dá junto. Valeu por ter vindo até aqui comigo. Nos vemos no próximo rolê. Um abraço do cara da scooter e até a próxima.